Você sabia que somente no Brasil 12 milhões de pessoas fazem uso de algum tipo de dependência química? E essa dependência química não faz o sofrer só do doente, não. Faz o sofrer de toda a família. Como será que a constelação familiar pode contribuir para este quadro de doença e de dor do grupo familiar? Este é o tema que nós teremos agora com a consteladora familiar, que tem uma benção no nome, Cláudia Fortuna. Desnecessário, mas por educação vou te perguntar, de bem com a vida, Cláudia Com Fortuna. certeza. E depois desse programa, mais de bem ainda, porque nós sabemos que vamos levar algo importante, tchim-tchim, para vocês. Nós vamos levar uma mensagem muito interessante. A Cris falou em 12 milhões de pessoas. Eu vou tomar uma água, porque é importante a gente aceitar a água. A gente brindou, tem que completar. Enquanto isso, Cláudia, tem uma história aí que a gente diz que a pessoa que tem dependência química é uma questão, ele é mau caráter, Meu Deus, que coisa mais absurda, mais arcaica dizer isso a respeito de alguém que está doente, verdade? Bom, eu já começo com a questão doença. Doente ou salvador? Doente ou? Salvador da família. Sério? Pode ser um salvador da família. Sabe por quê? Porque as famílias, elas adoecem, né? As famílias adoecem. As pessoas adoecem. Mas alguém da família, às vezes, catalisa tudo isso, pega para si, e parece que aquela pessoa é o problema. E todos os outros ficam ali dizendo, ai, coitadinho do fulaninho. E fico pensando num nível que às vezes não é consciente. Então, falar pensando talvez não seja a melhor opção, mas fica dentro do seu cérebro, da sua consciência. Que bom que não sou eu. Que bom que é ele. Ele que é o doente. O doente. Por que eu vou fazer entre aspas? Porque talvez essa pessoa esteja salvando todos os outros membros da família. Não tem nada de mau caráter, a gente tem que estender o entendimento das coisas. E aí vem uma coisa bem importante para isso. Nós sabemos, através de muitas constelações, que geralmente tem uma relação entre as dependências químicas com a falta do pai. E aí eu sei que é um tema polêmico, porque o que é pai? Pai é quem cria, pai é quem fabrica. Eu vou falar pai no sentido de quem fabricou. Biológico. Biológico. Biologia, vamos falar de biologia de DNA. Quem fabricou? Então, o pai, que é a parte masculina, então a gente tem polos, né? Tem polo mais masculino, polo mais feminino, existem muitas intermediações entre esses extremos. Mas vamos falar desse polo masculino. Quem fabricou o polo masculino quer dizer pai biológico. Este pai, por muitos motivos, às vezes está emaranhado com uma questão sua. E também não resolveu a sua questão, e também está lá todo errado na sua própria vida. Não cria esse filho, não se aproxima desse filho, tem uma barreira invisível entre pai e filho, como muitas vezes a gente vê relatos assim. O que vai acontecer? Vai faltar essa força do masculino. Quando falta a força do masculino, falta uma coisinha muito importante para a vida das pessoas. E não é só em relação às dependências, observem bem. Falta o não. Nossa capacidade de dizer não. Olha. Porque o sim, ele vem de quê? Da mamãe. Do coração. E o não vem da onde? Vem do pai. A nossa capacidade de dizer não, ela vem através do nosso pai. Quando nos falta essa capacidade, nós também não conseguimos dizer não ao vício. Nós também não conseguimos dizer não à droga, à bebida. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, muitas vezes, elas estão a serviço de algo pela família, elas estão salvando a sua família, e a família normalmente sabe isso, e super protege, inconscientemente sabe, sente, e a dinâmica familiar é de super proteção. Por quê? Porque senão não se criava. Se tivesse a força do não, tu acha que... O limite, né, Cláudia? É o famoso limite que vira e mexe, a gente fala aqui. E aí não é incomum que um constelador diga o seguinte: a mãe não consegue salvar alguém das drogas.
Não é que a gente esteja sendo taxativo ou tentando dizer que a mãe não tem força. Não, a mãe tem. A mãe tem força para dizer o sim, para ir para a vida, para dizer eu vou, eu consigo, eu faço, eu vou me tratar. Sim, a mãe tem esse poder. Essa força vem dessa mãe biológica, que é o sim. Mas precisa também do não. Porque se eu digo sim a tudo, eu me entrego. Sim, vamos para o Peru? Sim, mas quero um carro novo. Sim, mas e aí? Eu preciso da força, às vezes, do não. E se falta, tanto um quanto o outro vai trazer transtornos, sim. Mas o não, às vezes, é o que a gente encontra mais presente na dependência química. Então, quando a gente analisa alguém com uma situação dessas, uma família, que tu falaste muito bem, toda a família sofre. Namorada sofre, filho sofre, pais, avós, né? Colegas de trabalho, colegas de aula, vizinhos. Eu tenho a minha manicure muito querida, minha fiel manicure há anos, mais de década, nem vou dizer quanto tempo. Manda um beijinho para ela. Bia, um beijo, amanhã nos vemos, amada. Ela sofre um pouco com um vizinho que tem um transtorno. E aí que isso não fica restrito em 4 paredes. Exato. Nós não vivemos isolados. Quem tem essa ilusão, Cris? Não, mas eu faço o que eu quero. Até por ali. Porque a partir dali é o limite do outro. E nós não podemos ir. Então, quando a gente tem uma situação dessas, e muitas pessoas talvez que estão aí assistindo sofram com isso, sejam pessoalmente e sejam através das suas famílias, e vendo os seus familiares sofrerem com o seu comportamento, vejam se não é possível você se organizar e fazer uma constelação. Por quê? Constelação vai salvar? Vai ser mágica? Não sei, talvez sim. Não posso afirmar que não pode. Pode. Já vi muita gente que se transformou a partir de uma constelação. Então não posso te dizer, não vai ser mágico. Mas também não posso te dizer, vai ser mágico. Essa resposta não tem. É uma construção, né, Cláudia? Também tem a questão da construção. Mas eu estou dizendo que a constelação, ela pode levar para um caminho que vai achar as soluções, que vai encontrar com mais facilidade, porque muitas vezes a solução, a pessoa certa, o tratamento certo, está ali na frente da gente, a gente não enxerga. A gente, às vezes, estava do outro lado da rua, era só atravessar, estava ali pertinho, e a gente não enxerga. Quando a gente tem a chance de dar esse passo, de olhar para si e dizer, epa, acho que alguma coisa tem que mudar, se não em mim, pelo menos na minha família. Porque, como eu disse, às vezes é uma doença da família toda. Sim. Mãe muito permissiva? Sim. E por que uma mãe se torna muito permissiva? Por quê? Não, é por amor. É por amor. Mas é um amor saudável? Não. Porque se fosse saudável, trazia bons frutos. Quando um amor adoece o outro, ele não é um amor saudável. Mas, Cláudia, como é difícil. Não, É. Trazendo para a vida real, assim, nossa, como é difícil tu saber até onde o amor é saudável e até onde ele ultrapassa os limites, né? E aí, talvez tu me pergunte, né? Eu vejo pela tua carinha que tu já está me perguntando isso. Como dosar? Como não ser permissiva demais? Como se orientar nisso? Quando atentar para o sinal vermelho? Primeiro que a gente tem que olhar para o outro e não para as nossas questões. Toda mãe, eu não sou mãe, mas toda mãe que eu converso, que eu convivo, que eu constelo, que eu tenho amigas, elas sempre dizem o seguinte, tem uma culpa envolvida aí. Eu não consegui segurar o teu pai para ele te criar, então eu agora te dou em excesso. Eu não consegui ficar contigo quando tu era pequeno e estava doente, porque eu tinha que trabalhar, então agora eu não consigo dizer não. Essa é uma coisa que a gente encontra em muitas pessoas, mas tem uma coisa interessante aí. Às vezes isso também é cortina de fumaça, como eu digo, para uma coisa maior, para a própria mãe. Talvez ela também não consiga dizer não. Talvez para ela também tenha faltado. Seja difícil. E seja sistêmico nessa família, essa falta do pai. E famílias alternativas, vamos dizer assim. Hoje em dia nós temos super muitas. em moda. Nós não estamos falando dessas famílias. Porque essa polaridade, é como eu disse, biologia, não é costume, hábito, vivência. Mas aí não tem solução? Sempre tem solução. Com
constele, veja o que tem, veja como ser uma linha mais dura, mais rígida com o filho. Às vezes é necessário dizer mais não para que ele possa dizer sim para a vida. Perfeito. Para que ele possa ficar De bem com a vida, é verdade. Cláudia, como isso é verdadeiro, e a minha amiga e meu amigo que estão no De Bem com a Vida, porque se assiste o programa é porque realmente querem qualificar a sua jornada. Como é importante a gente perceber duas coisas diante de tanta sabedoria da Cláudia. Eu sou fã da Cláudia, trago ela no programa, porque ela inspira a estar de bem com a vida. Não carregue sacos de areia que não são seus, né, Cláudia? com certeza. Vai lá, constela, tira fora. Que não é teu, não te pertence, manda embora. E também a gente ter a grandeza de perceber quando algo na casa não está bem. Sim, porque a gente quer viver uma fantasia, a gente quer viver uma vida perfeita e a gente merece. Aí é que também tem uma questão bem interessante, a gente merece isso. Não pense que você não merece. Ah, então eu não mereço. Não merece. Sonhe, almeje e faça algo para chegar lá. Não fique esperando que alguém de fora resolva. Ninguém vai resolver. Ninguém vai resolver. Você tem que ter as rédeas da sua vida na mão. Cláudia, sempre tão bom conversar contigo. Nossa, assim, essa tua paz, eu rogo para que chegue nas casas, nos lares dos nossos amigos do De Bem com a Vida. Infelizmente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Cláudia por se dispor a compartilhar tanto saber, tanta experiência, né, Cláudia? Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço e digo para vocês ficarem de bem com a vida.